Olá para você que está me assistindo aqui no replay. A gente vai começar uma live super bacana hoje. Eu vou falar sobre empreendedorismo feminino com uma fundadora, que é a Laís, de uma startup incrível chamada O Amor é Simples. É uma startup de meninas super poderosas lá do Rio Grande do Sul e que estão se propondo a fazer uma transformação no mercado aí de vestidos de noiva. Então a Laís já deve estar chegando, a gente vai começar esse papo. A gente vai contar a história dela, a gente vai contar a história da startup, a gente vai falar dos desafios que as mulheres enfrentam ao empreender. Acho que vai ser um papo muito legal. Olá, Direto de Porto Alegre. tudo bem, Renato? Tudo bom e você? Tudo certo em casa? Muito frio aí hoje? Até que não. Essa semana tá tranquila. Semana passada foi mais difícil, mas estamos nos preparando pro inverno de verdade. Legal, aqui também. São Paulo, esses dias estavam dias mais frios aí. Hoje fez um pouquinho mais de sol, mas estavam dias bem frios. Laís, primeira coisa, assim, queria agradecer muito pelo teu tempo, pela oportunidade de poder bater esse papo contigo. É um prazer Imagina. enorme. Eu não Para tô... mim é um prazer, né? A gente, acho que agora no mundo das lives é como se fosse dividir o palco com um grande mentor, né? Então, o prazer é nosso, né? Meu e das gurias do Amor é Simples, pelo convite. Legal, legal. Eu acho que a gente vai falar disso. Você está representando aí um grupo de mulheres muito fortes, né? Mulheres, eu brinquei aqui de meninas super poderosas. Hoje a gente estava contando para o pessoal que está chegando, né? A gente vai fazendo aqui um abre enquanto as pessoas vão entrando, mas a gente vai contar um pouco da tua trajetória, da trajetória do Amor é Simples. Vocês já viveram tantos desafios, tantas conquistas, e vai falar também um pouquinho das dificuldades de se empreender quando você é mulher, né? No nosso país. Eu acho que você e as tuas sócias podem dar vários conselhos para as mulheres que vão nos assistir hoje. Então, a ideia é um pouco essa. De novo, muito obrigado aí por ter aceito o convite. E enquanto as pessoas vão entrando, se familiarizando com o tema, né? Live é assim, você vai rodando. Aí, de repente, tem um troço que você gosta e você fala, opa, vou assistir um pouco. Se apresenta um pouco para o pessoal, conta quem você é e um pouco de como que surgiu a ideia de montar essa startup com as tuas sócias. Certo. Bom, eu sou a Laís, tenho 32 anos, sou de Porto Alegre, sou formada em Relações Públicas e tenho um mestrado em Comunicação e Inovação. Conheci a Jana no jardim de infância, a Jana entrou aí para me ver. Uau, Minha melhor amiga, minha amiga mais antiga. legal. E conheci a Natália na faculdade, ela fez RP também junto comigo. E em 2012, que eu estava indo fazer mestrado na Espanha e queria fazer uma festa de despedida, casamento, não era uma coisa super tradicional, pelo contrário, era uma festa bem assim, descontraída. E foi uma experiência péssima encontrar vestido de noiva. Não tinha nada que tivesse a ver comigo, com o preço que eu queria pagar. Eu tava, né, acho que é bem a típica mulher do século XXI. Minha prioridade era fazer a pós-graduação, era morar fora do Brasil, enfim. Eu queria fazer uma festa legal, mas eu não queria gastar rios de dinheiro com isso. E foi horrível a minha experiência para comprar vestido de noiva. E aí, quando eu voltei do mestrado em 2013, a Nath tinha sido pedida em casamento. E ela falou, Laís, como que tu fez teu vestido? Porque eu tô achando horrível esse mercado. Eu não me identifico com as lojas de casamento, assim, de vestido de noiva. Acho tudo caro, tudo pesado, brega, enfim. E aí a gente entendeu, não, peraí, será que esse é um problema de outras mulheres também? E aí chamamos a Jana, porque duas comunicadoras sozinha não dava, né? Daí chamou a Jana, que é dos números, e daí fomos. A primeira coisa que a gente fez foi pesquisar no Google pelo termo vestido de noiva simples. E a gente viu que estava assim crescendo muito o volume de pesquisas por esse termo. E aí entendemos que a minha necessidade, a da Nath, era também uma necessidade de várias mulheres, e a gente tornou isso uma oportunidade de negócio. Foi basicamente assim que Legal. começou. Então, quer dizer, né? Acho que para quem está assistindo, para quem vai assistir,
Vocês, de certa forma, fizeram quase que todos os passos, né, do roteiro clássico de como montar uma startup. Vocês vivenciaram um problema na física, né? Era uma dor, vocês Sim, foram checar se era uma dor de um número maior de mulheres. Será que se é uma dor sua só não é uma empresa, né? Mas se é uma dor exato. de um grupo é uma empresa. Mas e de ter essa hipótese para tirar essa empresa do papel, como que foi? Aí vocês falaram, legal, mas aí como é que resolve esse problema? Porque não é trivial, né? Não, então, a gente. E daí tá faltando um elemento aí muito importante, que é alguém de moda, né? Mas nós começamos a empresa com R$ 10.000. Fizemos um site super simples no Ilúria, que é uma plataforma que eu acho que na época era R$ 9,90 por mês que a gente pagava. Sensacional. E desenvolvemos uma coleção super simples. E aí a gente fez uma coleção super simples direto na costureira. A gente dizia para a costureira o que a gente gostava e fotografou. E, assim, a primeira questão foi: vimos que o nosso posicionamento gerou uma identificação imediata com as noivas. A Boa. gente falava sobre ser acessível, ter uma modelagem mais simples, mais moderna. E, enfim, tudo que a indústria tradicional falava de um jeito, a gente dizia que queria fazer o contrário. Então, o nosso produto de primeira não foi bom. Os vestidos de noiva que a gente inventou não tinham penso de moda, eram basicamente vestidos longos, lisos e brancos, que não geraram muita venda. Mas a gente entendeu que estava testada a hipótese, porque elas adoraram. Nas redes sociais começaram a falar muito bem da ideia, apesar do produto ainda não estar perfeito, né? E a partir daí da nossa segunda coleção, a gente chamou a Evelyn para, como freela ainda, né, para desenhar, fazer toda a parte de coleção, de modelagem mesmo. E claro, no futuro acabou que a Evelyn virou nossa sócia, que era o mais óbvio, né, a acontecer, porque ela entendeu perfeitamente o que a gente queria e traduziu nos vestidos. Mas tudo começou assim, um site simples, uma coleção, bem MVP mesmo, e começamos a rodar. A gente passou um ano ainda trabalhando em outros lugares, né? O Amor é Simples era um projeto meio paralelo de toda Sim. segunda-feira à noite, todo sábado de manhã. E aí depois que começou a ter mais vendas, assim, que a gente foi profissionalizando a coisa. Legal. Então, de novo, acho que para quem vai assistir, né? Quem está assistindo, quem vai assistir, quer se inspirar, tem uma ideia, não sabe exatamente por onde começar, acho que a Laís está dando várias dicas legais. Ela falou de identificar o problema, ela falou de testar uma hipótese, ela mesma admitiu que esse primeiro teste, né, que a gente está chamando de MVP, não era perfeito, quer dizer, você não era uma plataforma barata, vocês não tinham uma pessoa de moda, mas é assim que a rodinha vai girando, né? Laís, e você vai aprendendo. Você falou, putz, as pessoas se identificaram. Você questiona o status quo, né? A tua premissa é, eu vou fazer melhor do que as coisas que tem aí. E acho que é um pouco isso que a gente tem que ir educando o ecossistema, né, Laís? Porque eu sinto que às vezes as pessoas ficam muito presas no perfeccionismo, né? Eu tenho muitos alunos aí da PUC, do Rio Grande do Sul, do INSPER, que não, mas ainda não está pronto. Não, o site não está pronto. Não, o e-commerce não está pronto. Não. E eu acho que vocês meteram as caras, assim, né? Vocês foram fazendo e, pô, bora, 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 bora. Quando viram, acertaram, ajustaram. É mais ou menos isso, não? Eu acho que essa coisa de planejar demais nos tempos de hoje, bom, 2020 está aí para provar que não dá para planejar nada, né? Assim, pelo menos não a tão longo prazo. Eu acho que tem que testar e botar na rua, porque senão é realmente só uma ideia que está perfeita dentro de casa. E ouvir o cliente e entender o que elas queriam foi essencial para a gente. A nossa hipótese como consumidoras é que um vestido longo branco seria suficiente. Mas a gente entendeu que não, que as noivas gostavam do posicionamento, de tudo aquilo que a gente estava propondo, mas elas ainda queriam um vestido um pouquinho mais cara de noiva do que a gente esperava. Então, por isso, já na segunda coleção, a gente já admitiu isso como uma verdade, né? Então, Legal. com E é um certeza, pouco. alguém perguntou sobre onde a gente ouviu o cliente, redes sociais. A gente cresceu muito rápido nas redes, assim. E também, como não tinha ninguém entregando para vestido de noiva simples. Então, a gente muito rapidamente também posicionou muito bem em SEO. E aí as pessoas também foram nos encontrando por causa disso. E acho que você também falou agora coisas legais. Vocês sempre foram muito boas de conteúdo.
sempre foram conteúdo muito engajado, né? Que conversa, mais do que bota a goela abaixo verdades, sempre uma dinâmica de diálogo, de ouvir. E é legal isso que você falou também, né? Vocês tinham uma verdade na cabeça de vocês que eventualmente vocês concluíram que ela não era, porque não adianta, né? O que interessa é o que o consumidor quer. E vocês já na segunda coleção conseguiram readequar para ser mais bem-sucedidas. E como é que era? Vocês colocaram esse e-commerce no ar, produziam muito conteúdo, aí as primeiras vendas começaram a acontecer. O que mais que vocês aprenderam? As mulheres compram vestidos de noiva online? Como é que é isso? Sem experimentar, experimentando? Essa é a pergunta que todo mundo nos faz, nos fizeram até no Shark Tank, né? Todo mundo meio incrédulo, assim. Sim, eu acho que nesse ponto a gente já tinha o AliExpress como já existia no Brasil e algumas noivas já compravam do Ali por preço. Mas ele jogou por um lado a favor, né, por trazer esse consumo do vestido de noiva pela internet, mas por outro lado ele jogou contra porque a qualidade do Ali é muito baixa. Então, às vezes paga barato, mas não chega, chega muito pequeno, chega horrível. Então, sim, as pessoas compram pela internet. Isso desde 2014 a gente está provando. Claro que temos ainda um número grande de pessoas que quer experimentar, e daí por isso a gente fez as lojas temporárias, o showroom, que acho que vou contar um pouquinho depois. Mas o que a nossa proposta era um vestido que seja um preço acessível e que a noiva ajuste por conta depois uns pequenos detalhes, tipo bainha, etc. Então, a noiva compra um vestido padrão ou próximo das medidas dela e depois ajusta numa costureira da cidade. Como a modelagem é simples, também é simples de ajustar. Então, para a noiva compensa muito comprar um vestido de R$ 1.500, de repente gastar mais uns 200 com ajuste e ainda assim tá muito abaixo do que o mercado tradicional pratica. Laís, vocês têm hoje uma startup, né, fundada por 4 sócias, por 3, depois a entrada, né, de uma quarta. Eu considero 4 founders aí. E conta um pouco assim, né? Eu acho que você se apresentou, contou um pouquinho do 0 a 1 da história do Amor é Simples. E aí, como é que é essa perspectiva do empreendedorismo feminino, né? 3 mulheres, 4 mulheres, começando um negócio do zero. Que tipo de referência acho que você tinha na tua cabeça antes de empreender, né? Tinham mulheres que você admirava ou não? E que tipo de obstáculos que vocês enfrentaram, assim? Eu acho que o mundo do empreendedorismo, dos negócios, enfim, ele ainda é muito masculino, né? E acho que a primeira dificuldade é essa, às vezes a gente entrar numa sala e ter que apresentar um projeto para 10 homens, assim. Eu acho que falta ainda representatividade de mulheres negras, de periferia, de tudo. Falta representatividade em geral, assim. A gente cansou de fazer pitch para investidores só homens, e eu acho que, por mais que eles entendiam e gostavam, eles não se identificavam tanto com aquele problema. Então, isso também foi um obstáculo para a gente. Muitas pessoas meio que nos olhavam assim como as menininhas dos vestidinhos no início, né? Então parece que assim a gente teve que vender R$ 1 milhão em 2018 para provar que sim, as pessoas compram o vestido do jeito que a gente está falando e tudo mais. Então acho que parece que as mulheres precisam trabalhar meio que em dobro assim para afirmarem a sua posição. Mas acho que também está mudando isso, né? Já tem muito mais mulheres em posições de liderança do que tinha em outros momentos. Então, e acho que quanto mais a gente também traz isso, né? A gente puxa outras. Assim. Então, é super importante ter investidoras mulheres, ter empreendedoras Ótimo. mulheres, ou líderes dentro das empresas, né? Acho que é uma construção. A gente está bem longe ainda do que seria o ideal, mas também não dá para dizer, não dá para negar que a gente avançou, né? Eu acho que esse é um ponto super importante. A gente fala muito de ter empreendedoras mulheres, mas precisam ter investidoras mulheres, né? Eu até fazendo um disclaimer aqui, né? Eu sou investidor de vocês com a minha esposa, né? Então a gente se conheceu, você vai se lembrar, fiz um papo com a Nath aqui em São Paulo, e aí quis apresentar a minha esposa para mentorá-las e tal. E foi da Camila a provocação comigo de dizer, vamos investir nelas, essas meninas são muito boas, tal, né? E cá estamos. Então acho que é legal contar isso também, porque precisou ter
uma investidora mulher aqui do meu lado, né? Que por acaso é minha esposa, mas ela estava com um chapéu de investidora dizendo, foi o primeiro investimento que ela fez. Então, para minha esposa, para cá também foi muito simbólico fazer esse investimento em vocês, né? E eu acho que é rica a troca que vocês têm, né? É que eu acho que passa um pouco pela essa questão da identificação, assim. Vestido de noiva simples é difícil de encontrar, a gente viveu isso na pele, e eu acho que talvez um homem, num primeiro momento, claro, sem olhar tanto a parte dos números e tudo mais que a gente acaba olhando depois, mas as mulheres, elas entendem, não, isso é um problema real. Eu tenho certeza que as mulheres do século XXI, elas não querem mais casar com um vestidão de super pesado, porque elas não necessariamente estão nem entrando na igreja, elas estão fazendo no campo, no sítio, num bistrô, enfim. Então, eu acho que as mulheres, elas conseguem se identificar mais com o problema do amor é simples, Super. assim, mais rápido. E os bons investidores acabam entendendo que no fim das contas, isso é um mercado super interessante, né? Acho que o bom investidor é isso, ele não vai investir só no que ele está super próximo da realidade dele, pelo contrário, né? Ele vai entender que tem um oceano azul ali, de repente, no mercado de casamento e entra junto, né? Laís, conta um pouco para a turma aqui agora o seguinte, né? Como você falou, são 4 sócios, acho que o papel da Evelyn, que está em moda, ficou muito claro. Quais são um pouco os outros papéis? E aí queria explorar um pouco a tua frente, né? Eu já sei qual que é a resposta, mas para todo mundo saber e a gente falar um pouco de marketing depois. Tá. Bom, a Jana é da parte do financeiro e gestão, assim, então todos os processos mais cabeludos são a Jana que controla, e a parte de finanças, que ela é ótima, assim. A Evelyn é estilista, também gerencia a produção, né? Eu e a Nath trabalhamos na parte do marketing, a gente se divide mais, eu para a parte de performance, e agora novos negócios também, que acabaram surgindo no meio do caminho, na nossa história. E a Nath cuida da parte do branding, e atendimento e conteúdo. Então, é muito misturado, né? Eu e ela, assim. Mas a gente tenta dividir, assim, o pós-venda fica mais com a Nath e eu na parte mais de aquisição, digamos assim. Legal. E aí essa tua trajetória à frente da aquisição também teve, eu acho que vários ciclos, né? Conta um pouco como é que foi essa evolução, porque a gente falou que vocês enxergaram um problema, né, que vocês viveram, vocês perceberam que era um problema de mais gente, vocês tinham uma hipótese, fizeram um MVP, aprenderam sempre uma estratégia de produção massiva de conteúdo, muita interação por redes sociais. Fala um pouco de aquisição, como era e como que você vem evoluindo na condução desse processo aí. Bom, redes sociais sempre, assim, sempre foram as noivas, elas são muito engajadas. Então, esse é um público muito bom de trabalhar por isso, porque elas são de fato engajadas, elas se apaixonam, elas comentam, compartilham tudo. Então, isso foi fácil assim crescer rápido ali por causa desse engajamento, né? Acho que deve ser diferente, sei lá, vender, não sei, parafuso, né? É outra coisa. A gente tem uma coisa muito. A gente tem vestidos lindos, a gente tem toda uma coisa aspiracional que faz as pessoas se engajarem. E a própria história das outras noivas que a gente vai colocando nas redes vai também gerando esse engajamento e identificação, né? Mas a gente também faz muito material rico para que elas baixem gratuitamente para organização de casamento, enfim. Então, muitos leads chegam por ali. SEO a gente posicionou bem, porque realmente naquele momento não existia concorrência, então a gente fez o básico de SEO e já começou a posicionar, e aí, à medida que a gente foi crescendo, outros veículos falaram da gente, também começaram, né? Enfim, a gente foi ranqueando bem ao longo desse processo. E em 2016 a gente comprou um dos maiores blogs de casamento do Brasil, que é o Casando Sem Grana, que ele daí já veio com 9 anos de história, veio com um Instagram de 160 mil seguidores, veio, enfim, com um acesso absurdo lá, e redes também com muito engajamento, Pinterest com milhões de visualizações mensais. Então, a partir de 2017, eu acho, a gente daí começou a usar o Casando Sem Grana também para Super adquirir legal. leads. Então, assim, as noivas que pesquisam sobre. Ele tem uma cauda muito longa de conteúdo. Então, assim, desde casar com um estrangeiro no Brasil até lembrancinha, dependendo do que tu pesquisar, tu vai chegar no Casando Sem Grana. Então, a noiva chega pesquisando sobre algo de casamento e ela encontra o Amor é Simples lá. Então, acabou que é uma forma um pouco mais barata ter um blog muito grande já nas nossas mãos, né?
E também ele já tinha vários conteúdos ricos, e-book, etc., que a gente usa para captar leads. Legal. E se tudo dá errado, meu Deus, preciso de leads de hoje para amanhã. A gente faz um sorteio, E tipo aí no já. Casando Sem Grana e tudo mais, e daí, pum, de novo. Então, é assim, o Casando ele é muito importante foi muito importante assim para a gente também crescer. Então tem uma parte de SEO, tem o Casando e tem uma parte de mídia paga também, né? Que é bem relevante. Sim. Aí é um território que eu tenho a impressão que conheço, mas cada dia as coisas mudam também, né? Agora a gente está numa fase que a gente nunca teve, que é trabalhar influenciadores. Porque eu sempre fui mais de Google AdWords e, enfim, Instagram, Facebook, basicamente. E agora, pela primeira vez, estamos testando influenciadores. A gente colocou um sorteio hoje, bem focado em ganhar seguidores mesmo. Ele está com 17.500 comentários. E a gente Uau, colocou ele hoje ao meio-dia. que é o Então, sorteio? Conta um pouco mais aí. é um sorteio do vestido gel, que é um dos mais vendidos da nossa história, que é lindo. E a gente decidiu aumentar um pouco a nossa base nesse momento, porque, enfim, estamos num momento muito diferente, né? De pandemia, tem muita gente que precisa nos conhecer. A gente entende que vai vir um efeito rebote de tudo isso, as pessoas vão casar e a gente precisa estar preparada lá na frente para isso. E, e no meio do caminho, acho, muito provavelmente, algumas vão ficar para trás, né? Algumas empresas que trabalham, que são concorrentes nossos, vão ficar para trás. Então, nesse momento que as vendas não vão ser absurdas, a gente sabe que não vão, a nossa estratégia é aumentar a nossa base para quando as coisas voltarem, os casamentos, né, começarem a poder serem realizados de novo, a gente está preparada também já com uma base maior. Então, no momento, estamos testando influenciadores. Ainda não tenho muito, assim, o que dizer. Primeiro teste foi hoje, mas já está começando muito bem. E vamos ver, vamos ver. Mas, assim, Google para as principais campanhas, né? Vestido de noiva simples. E para marcas de moda, eu acho que nada se compara ao Instagram. É incrível o que o Instagram está fazendo por descoberta mesmo e, enfim, eu acho que nesse momento o Instagram, acho que para todo mundo é, é importantíssimo, mas a gente também tem um Pinterest muito grande no Amor é Simples e no Casando, são dois, que para quem está pesquisando referências também vai chegar no Amor é Simples, vai ver fotos boas lá, então redes e Google é o que a gente sempre fez e agora testando influenciadores, basicamente. Muito legal. Tem um outro ponto que eu acho que da estratégia de vocês, não tanto de aquisição, mas de fidelização, que é o atendimento que vocês dão. Assim, isso sempre me chamou muita atenção, um atendimento muito personalizado, de conexões verdadeiras, até porque ele é feito por vocês mesmos. Né? Agora imagino que o volume vai crescendo, vai, né, necessitando de mais pessoas. Mas conta um pouco assim desse, como é que é essa dinâmica do bate-papo aí, né? Você falou isso, a Nath que cuida, né? Mas do bate-papo, cara, um a um, né? Com cada uma das consumidoras, né? E a preocupação em dar tudo certo. Fala um pouco disso antes de a gente entrar na loucura do Covid aí. Eu acho que a indústria tradicional de casamentos, ela pareceu, para nós lá, quando fomos noivas, pareceu assim muito de extorquir a noiva. Então parece tudo muito artificial e muito assim, eu te faço isso aqui para te cobrar por aqui, sabe? Então, a gente quando lançou Amor é Simples, a gente queria passar essa ideia de que nós somos amigas da noiva. A gente entende o problema dela, a gente quer que ela tenha um casamento do jeito que ela quiser, não do jeito que a sociedade impõe, que tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, sempre foi realmente um diálogo de igual para igual e não uma coisa de cima, assim, tem que ter e tal. Então, acho que é falar de igual para igual mesmo. Acho que quem acompanha nossas redes sabe disso. Tem um case que eu acho que ele representa tudo que nós somos. Uma noiva casou no ia casar no Rio de Janeiro, a gente mandou o vestido para ela e mandou o código de rastreamento. E quando ela falou que ela entrou no site dos Correios para acompanhar o pedido,
ela recebeu veículo roubado. Tinham roubado todo o veículo dos Correios. Uau. Com isso, o vestido dela também, obviamente. E ela tinha poucos, acho que 2, 3 semanas pro casamento. Ela nos escreveu na hora por WhatsApp e a gente respondeu na hora: calma, calma que a gente vai fazer outro. Não importa. A gente vai dar um jeito, vai fazer outro. E aí, falamos que não íamos cobrar nada dela por isso, que ela já estava estressada demais com aquela situação. E aí fizemos o vestido correndo e ela estava muito preocupada de dar o mesmo endereço, porque, enfim, estava com medo daquela região e deu o endereço do trabalho dela. Aí eu peguei um avião e fui entregar pessoalmente. Caramba, nem eu E conhecia essa assim, história. e daí assim, ela começou a chorar copiosamente e isso virou um super case de sucesso, Que assim, virou legal. notícia, virou, nossa, foi muito legal. Assim, a gente fez do limão uma limonada, né? Fez do que seria esse prejuízo para muitas empresas. A gente transformou isso num case que acho que ele resume todo o nosso atendimento de nós Não, vamos te entregar o vestido, tu vai casar com ele, não importa, nem que seja assim, 2 horas antes, né? A gente vai dar um jeito de resolver. ô Laís, se você puder depois fazer um stories no perfil do Amor é Simples, acho que colocando algum print ou alguma coisa disso, as pessoas vão ficar bem interessadas em conferir aí, Pode porque essa deixar. história Sim, eu é faço. demais, né? E é o que você falou, é o atendimento convertendo potenciais detratores em advogados da marca, né? É trabalho de fidelização, é brand awareness. Então, quando o marketing fica, né, casado com atendimento dessa forma, é muito bacana e é muito rico para todo o processo, né, de aquisição e fidelização das clientes. Com certeza. Esse é o case que eu acho que ele resume tudo, assim, sobre como a gente está do lado mesmo da cliente, né? Muito legal. E aí, de repente, é, mais do que de repente, chega uma pandemia, as pessoas têm que ficar em casa. E aí, a turma parou de casar? Como é que vocês foram perceber? Como é que foi assim? Qual foi o dia que você falou, puta, fudeu, cara, não vai ter mais casamento que a gente faz? E como que foi o desenrolar aí dessa história? Então, bom, tem um passo anterior que é, final de 2017, conhecemos vocês e a gente já estava muito convencida de que boa parte das nossas clientes queria experimentar, né? Antes de comprar. Apesar de, sim, nossas vendas online estarem crescendo, a gente entendeu que tinha uma parcela de pessoas que nos amava, mas não queria comprar sem experimentar. A gente pegou um investimento e fez o showroom aqui em Porto Alegre, onde as noivas Tá, conhecem o produto e vão e compram e vão para casa esperar. Elas recebem a caixa em casa exatamente como a noiva que compra no online recebe. Ela só tem um espaço onde ela de fato experimenta e escolhe com mais tranquilidade. A gente lançou o showroom, abrimos em março de 2018 e já em maio, fizemos a nossa primeira loja temporária em São Paulo. E aí vimos que não tinha volta, assim, porque realmente em São Paulo a gente vendeu em 3 dias o que a gente vendia o mês inteiro. E aí, demais. bom, as lojas temporárias viraram uma referência, sim, para tudo, tanto para quem não nos conhecia e acabava passando lá, ou já quem estava pronto para comprar, enfim. E aí, desde 2018, então, a gente trabalha com esses 3 canais de venda, né? O online, Porto Alegre, fixo, e as lojas temporárias que a gente faz, em geral, nas capitais. Rio, São Paulo, BH, Salvador, todas essas a gente já foi. Demais. E aí, esse ano, o que a gente ia fazer era continuar fazendo isso nesses 3 canais. A gente estava com uma loja temporária marcada dentro do Pestana Hotel, no Rio de Janeiro. A nossa coleção foi lançada dia 10 de março. Vai, E putz. dia 20 ou 21 a gente já estaria no Rio. Nós corremos muito para fazer muitos mostruários. E pronta entrega, ia ser a primeira vez que a gente ia ter vestido pronta entrega já dentro do Visita, né? E aqui em Porto Alegre também, a pessoa, se ela quisesse experimentar, gostou, levou, já levaria na hora. Então a gente Demais. fez muito mostruário e teve que cancelar tudo. Foi assim, foi dia 15, 5 dias antes da loja temporária, dia 15 ou 16, a gente cancelou, fechou Porto Alegre também e voltou para online. E como que foi? Vocês E fizeram uma reunião para tomar essa decisão? Você estava em casa, você lembra ou não?
Não, a gente fez uma reunião, a gente tinha contratado uma menina de eventos para fazer 10 eventos esse ano, né? Imagina. E as coisas estavam chegando lá, assim, os vestidos, os mostruários, tudo chegando para ir para as malas já. A gente também desenvolveu como arquiteta alguns itens que para viajarem mesmo por transportadora, porque normalmente a gente alugava esses itens em cada cidade, a gente entendeu que era mais barato e mais bonito ficar um evento também padronizado. Então as coisas estavam chegando do marceneiro, tudo isso estava acontecendo, estava aquela correria, e aí decidimos, não tem condição, assim, não tinha condição, né? Tem que cancelar. E mesmo assim, o pessoal do Pestano Hotel falou também, olha, acho melhor não. A gente pensou, bom, se eles estão lá na frente, estão dizendo que não, a gente sabe que aqui as coisas demoram um pouquinho mais para chegar, assim, acho que o pico nem chegou em Porto Alegre ainda. Então, alguém do Rio nos dizendo isso, tem que respeitar, não adianta. E aí fizemos um post aqui no Instagram e uma live também para explicar para as noivas e cancelamos, não tinha muito o que fazer, né? E aí, bora para online de novo, que no fim das contas era a nossa essência, né? Porque a gente nasceu no online e foi pro off. Então, voltamos para nossa essência completamente. E só antes da gente falar um pouco de como é que isso impactou a indústria, né? Acho que é interessante essa provocação que você fez. Vocês nascem no online. Agora, nascer no online não significa que você só pode vender online, né? Vocês descobriram, então, o showroom como um elemento de, eu imagino que a conversão, né, é muito maior e também um elemento de topo de funil, de brand awareness, né? Das pessoas tomarem conhecimento, estão passando lá na rua, tal. Acho que essa é uma dica legal, né? A gente também não tem essa regra, né? Nascer no online, obrigado a ficar lá. Acho que a combinação de canais mostra a dinâmica de estar orientado ao consumidor, né? Fazer o que ele quer. Exato, e acho que mais até do que Porto Alegre, os visitas são a representação disso, porque a noiva nos conhece no online, ela ama os produtos, e de repente a gente está indo para a cidade dela. Isso a gente está indo até a cliente, né? E esse formato de pop-up, ele tá assim se popularizando muito, né? Porque acaba sendo às vezes mais barato do que estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Uhum. A gente tem um mostruário que viaja e a gente monta tudo e vai para perto das noivas. Então, o que a gente faz também o Amor é Simples visita Rio de Janeiro. Inscreva-se aqui nessa landing page para receber todas as informações. E aí, só quem está inscrito recebe em primeira mão, horário, local, etc. E aí, depois a gente vai abrindo também. Mas ela conhece a marca primeiro pelas redes, depois ela deixa o lead para saber mais informações sobre as lojas temporárias ou sobre a loja que ela quer, enfim. Uhum. E aí lá no evento ela tem a gente vê um pouco de tudo, assim, a gente vê quem nos ama e tá esperando aquele momento o ano inteiro. E Que a gente vê legal. que tem alguém que descobriu naquela semana, avisou uma amiga e leva a amiga não conhece nada, vai lá e experimenta. Então a gente pega também noivas de todas as etapas do funil nos visitas. E é super bom, porque é um contato muito próximo pra gente. É o maior aprendizado é ver as noivas que estão lá. Elas nos contam como vai ser o casamento, a gente entende quais as dificuldades, o que ela quer e volta com muitos insights para as próximas coleções também. Porque a gente vê mulheres de todos os tipos experimentando os vestidos. Então, gera muito insight para a Evelyn depois criar adaptações, enfim. Muito legal. E aí fica nesse fluxo quase que permanente, né? De ouvir o cliente, melhorar, ouvir, melhorar, ouvir, melhorar. Quer dizer, isso não é um processo do início da empresa, né? É um negócio que vai permear toda a história de vocês, né? Mas aí me conta um pouquinho, pandemia, né? Óbvio, eu imagino que as pessoas não casem, né? Não se casem, mas elas continuam planejando, elas adiam. O que mudou assim na vida da tua consumidora e na indústria como um todo? Olha, pelo que a gente viu, pouquíssimas pessoas cancelaram o casamento. A Mesmo? maioria das clientes, das nossas clientes pelo menos, elas adiaram. Claro que gerou um monte Ah, de sim. novas preocupações, mas elas já estavam pagando o salão, pagando o vestido, pagando. Então, assim, essas pessoas, o que elas fizeram foi renegociar com seus fornecedores uma nova data. Pelo menos dos nossos pedidos em aberto, foi isso. Assim, não, se teve um ou dois cancelamentos, foi muito. Então, o que está acontecendo, claro, é uma preocupação de quando vai ser, né? Que tinha gente que, a linha abril jogou para junho, daí em junho já vai ter que.
negociar de novo com o salão. Mas eu acho que nós não fomos tão impactadas, porque o vestido não é uma coisa que tu compra por impulso. Então elas continuam olhando, elas estão tendo até mais tempo de pesquisar algumas coisas sobre o casamento, referências, etc. Mais tempo de orçar. Então o vestido é uma coisa que tem que comprar, tem que esperar chegar, depois tem que fazer o ajuste. Então a gente não. Claro, ninguém sabia, né? Poderiam as vendas ter ido a zero, não tinha muito como saber. Mas pra gente não, isso não aconteceu. As noivas continuaram pesquisando, tirando dúvidas e comprando. É claro que não tanto quanto antes, mas a gente também tinha investido bastante no início do ano em mídia paga e tudo mais. Então a gente Uhum. também está colhendo os frutos disso agora, ainda, né? Então, eu lembro que eu assisti uma live tua com várias dicas sobre, bom, o que fazer primeiro. E Uhum. era isso, né? Ser transparente com os funcionários, renegociar, enfim, trazer, né? Fazer do time um time. Ok, estamos num momento difícil, mas vai passar. Isso aí. Teve todo esse momento, assim. E o que a gente fez de inesperado É, foi, isso eu queria saber. então, mesmo antes do coronavírus, a gente já estava vendo a alta do dólar nos dar uma certa dor de cabeça. Porque o que acontece? A noiva comprava, ela podia demorar 10 semanas para receber o vestido em casa. Só que às vezes o tecido base que a gente compra, a gente está sempre comprando recorrente, não fica com estoque lá de muito tecido base. Então, às vezes, se eu vendi para uma cliente em dezembro e comecei a produzir o vestido dela no meio de janeiro, o cetim pode ter mudado de preço, já aquele vestido que eu vendi em dezembro já estava com o preço meio defasado. E aí Então, a gente mata já a tua estava vendo margem. isso. A gente já estava vendo isso como já tinha essa preocupação. E aí, com o coronavírus, a gente pensou: bom, ninguém sabe o dia de amanhã. Será que a China vai estar entregando tecido daqui 2, 3 meses? Então, nossa preocupação foi: vamos honrar os pedidos que estão em abertos com o que a gente tem aqui de tecido. E a partir do dia 1º de abril, a gente começou a vender os mostruários que estavam prontos, que eles nunca tinham sido experimentados, eles eram da coleção nova. Então, no site, a gente bloqueou sob demanda e desde então a gente está vendendo os vestidos que a gente tem já produzidos nos tamanhos que já tem ou fazendo customizados. A gente não tem mais a opção de vestido padrão sob demanda, Entendi. porque para a gente era importante, como, como sempre, a prioridade para a noiva que já comprou, né? Imagina faltar cetim para o vestido dela. Então, claro, a gente já sabe que não vai acontecer isso, as importadoras todas estão trabalhando e tal, mas a nossa posição foi essa, foi fazer os pedidos que estavam em aberto por motivos óbvios e começar a vender tudo que já estava pronto também, porque bem ou mal era mão de obra que a gente já tinha pagado, tecido também, estava tudo pronto. Isso foi o jeito que a gente conseguiu dar uma equilibrada, né? Legal. E você Fora acha que vai ter. isso, Desculpa, pode falar. não, acho que fora isso, só questão de adequação de mídia, de investimento, que acho que todo mundo teve que também dar uma Uhum. organizada no seu caixa aí, né? Total. Eu ia te perguntar só se você acha que vai ter uma explosão de demanda pós-Covid. Vai ter muito casamento? Eu acho que sim, eu acho que as pessoas, tudo que a gente quer é poder se abraçar de novo, comemorar e ver os amigos, ver a família. Claro, a gente não sabe exatamente como vai ficar a economia, mas eu enxergo que tem essa demanda, ela tá reprimida. E quando ela vier, vai ter que ter casamento na quinta-feira, porque os salões de festa não vão ter data disponível. Tomara. Então, eu acho que o que a gente está tentando fazer é isso, é estar preparada para esse efeito rebote. Ele vai vir. E provavelmente seja isso, seja se antes a gente tinha às vezes 5 noivas casando na mesma data, talvez agora a gente tenha 20 noivas no Brasil afora casando na mesma data, porque vai estar tudo condensado aí, provavelmente no fim do ano, no início do ano que vem, o primeiro semestre do ano que vem, meu Deus, Estou dizendo aí, ó, 2021 será o 2020. ano do casamento. É isso aí. Então, quer dizer, você já Eu estão com acho a que sim. cabeça se preparando se tivesse explosão, né? Como é que vocês conseguem absorver essa demanda para não deixar nenhuma noiva sem um vestido lindo aí do Amor é Simples, né? Justamente por isso também essa preocupação com os tecidos e tudo mais, né? Não faria sentido eu continuar vendendo sob demanda se eu tinha um monte de coisa pronta. Então, enfim, a gente tá se preparando para isso, para ter caixa, para poder comprar tecido mesmo, para fazer muita loja temporária.
para atender no showroom de 8 da manhã, 8 da noite, se precisar, porque vai vir essa demanda. E você falou de caixa, vocês fizeram, né? Depois dessa rodada que eu participei, vocês fizeram agora uma rodada muito mais parruda, né? Muito maior, numa lógica aí do crowdfunding. Conta um pouco como é que foi essa experiência, né? E depois a gente vai conversar o que, que muda numa empresa quando ela recebe um aporte. Mas primeiro conta um pouco, como que foi a experiência, como é que foi o processo, o que, que vocês aprenderam, como é que foi essa história? Olha, foi um sucesso tão grande que eu nem sei se eu consegui absorver tudo já do que aconteceu, assim. Que bom. Porque a gente buscou 650 mil reais por crowdfunding, então qualquer pessoa com a partir de R$ 1.000 poderia investir no Amor é Simples. E esse tipo de rodada podia durar 90 dias e ainda poderia ser prorrogada. O Amor é Simples ficou 15 dias no ar e levantou os 650 mil. Uau, Então, foi muito rápido que mesmo. A gente legal, que bateu o legal. recorde da plataforma na época. A gente fez pela CapTable, que é uma startup aqui do Rio Grande do Sul também, de crowdfunding. E eu lembro direitinho, assim, foi de 5 a 20 de novembro. Foi muito rápido mesmo. No primeiro dia, a gente tinha 113, 115 mil captados já no primeiro dia. Isso é super importante, porque aí as pessoas começam a entender que realmente vai durar pouco, e daí vem meio que o efeito manada mesmo. Eu acho que isso diz muito sobre a nossa marca. As pessoas que nos acompanhavam, elas já pensavam, essas gurias vão crescer. E aí, quando elas tiveram a oportunidade de investir, elas fizeram isso desesperadamente. Assim, a gente viralizou muito rápido. Eu lembro que Demais. a gente queria colocar um investidor por semana, né? E aí deixamos a Camila por último, porque era o dia do empreendedorismo feminino. E daí a gente não pôde mais botar o vídeo da Camila, acho que ela não teve nem tempo de fazer, É. porque já tinha fechado a captação. Então foi realmente foi uma explosão, assim. Eu acho que é um modelo de investimento muito legal para quem está começando, para quem quer investir pouquinho e conhecer várias startups e aprender desse mercado. E para as startups, eu acho que quem é de B2C tem um potencial muito grande de captar dessa forma, porque as pessoas se identificam muito com aquilo, né? Legal. Às vezes, esse é um software, a pessoa não entende direito e tal, ela não. Mas assim, nossa, essas gurias do vestido de noiva estão captando agora, parece ser mais fácil de assimilar. Então, Total. quem trabalha com B2C, o crowdfunding é muito bacana mesmo. Assim, pra gente foi. A gente não tinha ideia do que poderia acontecer, até porque era final do ano, então a gente não sabe se as pessoas estavam meio que saindo para férias e tal, mas foi um sucesso. Nossa, foi muito rápido. O meu WhatsApp, eu coloquei assim, à disposição no WhatsApp para as pessoas e foi. Não conseguia nem responder todo mundo assim nos primeiros dias. Foi muito legal. E uma pergunta que eu nem sei se você tem esse número na ponta da língua, se não tiver, não tem problema, mas quantos investidores entraram ou quantas são mulheres, né? Você conversa com essas pessoas? Não, elas, como é que é essa relação assim? Foram 253 investidores e claro que a gente tinha já alguns com um ticket maior, então também esse início aí a gente já começou bem, né? Mas foram 253 investidores e 32% foram mulheres. E que isso é uma média muito grande para a plataforma. A CapTable disse que nós trouxemos muitas investidoras mulheres. E realmente a gente fez essa campanha também, né, para trazer mulheres investidoras para esse mercado, enfim, para nos ajudarem mesmo. Isso, para a gente é um orgulho, assim, ter sido disparado a maior porcentagem de investimento feminino numa startup, pelo menos dentro da CapTable, fomos nós. E hoje a relação que a gente tem é assim, os investidores eles recebem nossos indicadores todos os meses, também relatórios trimestrais um pouco maiores. E assim, a gente tem um grupo de WhatsApp que não é assim, as pessoas não ficam falando muito lá, mas se alguém quiser mandar alguma dúvida, eu tô ali sempre online, as pessoas perguntam, eu respondo, assim. Então é bem aberto mesmo, e mesmo quando a pessoa perde o contato, se ela mandar um e-mail para o contato @amoressimples.com.br dizendo que é investidora, dizendo o nome,
a gente também vai sempre falar, assim, todo mundo está acompanhando muito de perto, inclusive nos ajudando, assim, tem pessoas que dizem, eu tenho contato de jornalista de tal lugar, vamos fazer uma matéria com Que vocês legal. e tal. Acho que isso é muito bom também, porque acabam sendo 253 vendedores da tua marca por aí, né? Super, super. Tem Então, até gente querendo investir aqui, ó. Como é que faz para investir? A rodada tá fechada agora, né? Não dá mais. tá fechada, mas pode me mandar um e-mail lá pro laís@moresimples.com.br que a gente conversa. Olha lá. Pode começar comprando vestido, né? Fazendo É. propaganda nas redes. Aí, quem sabe, não vira uma investidora. E aí, uma outra coisa que eu queria te perguntar, né? Tem muitas startups, e acho que vocês são muito assim, sempre trabalham numa lógica permanente de escassez, né? Sempre está faltando grana, a gente está sempre se virando, se desdobrando, putz, vamos, e é muito apaixonante, e de repente vocês têm dinheiro. Acho que por um lado, teve um pouco do que você falou, de que esse caixa ajuda a passar esse momento de Covid, então, cara, acho que a gente foi muito sortudo, né? Foi muito feliz de ter feito essa captação às vésperas da pandemia. Eu não imagino o que poderia ter acontecido com a empresa eventualmente sem esse recurso, né? Então acho que tem o caixa ajudando no Covid. Mas como que é, de repente, ter dinheiro, né? Eu vou te contar um caso aqui rapidinho. Tem uma startup que a gente acelerou lá pela Orgânica e sempre uma vida também muito dura, de grana muito curta, e fizeram uma captação também gorda. E assim, o que aconteceu nos primeiros 3 meses subsequentes à captação é que eles gastaram muito mal o dinheiro, assim, sabe? Numa perspectiva de, cara, sempre cada vaga era muito discutida se a gente ia abrir ou não, cada dinheiro era muito discutido se a gente ia gastar ou não, sabe? De repente, ficamos ricos, gastamos mal, e no caso deles, eles conseguiram fazer uma correção muito rápida, né? Depois de 60, 90 dias, eles acabaram demitindo um monte de gente, acabaram revendo o orçamento de marketing, e meio que a nossa brincadeira lá com o CEO é, pô, vocês não sabem operar na abundância, vocês só sabem operar na escassez, né? Então volta para o teu espírito aguerrido aí, né? Como que foi com Sim. vocês? De repente ter 650 mil reais na conta, né? Um valor muito maior do que vocês já tinham tido em caixa. O que muda? Como é que se toma a decisão com dinheiro? Conta um pouco da experiência pós-captação. Na verdade, assim, a gente captou em novembro, né? Daí até todos os depósitos caírem, fechar, todo mundo bonitinho, assinar. Dá para dizer que a gente começou 1º de janeiro, assim, com essa nova vida, né? Então durou muito pouco essa nova vida também. A gente não, a gente estava ainda começando a acelerar. Dá para dizer, o que a gente mais teve que investir foi na parte de tecido, porque a Evelyn precisava fazer uma coleção e em 10 dias depois essa coleção já tinha que estar pronta para viajar ao Brasil. Então, esses são, digamos, os boletos maiores que a gente teve ali para lidar na época de coronavírus. De matéria-prima. Matéria-prima mesmo, e claro, um pouco de mão de obra, né? Porque afinal, esses vestidos todos foram costurados, enfim. E também o que aconteceu foi investimento em mídia um pouco maior do que o que tinha sido no passado. Então, janeiro, fevereiro e março a gente acelerou e acho que foi super importante para testar, né? Testar o que estava certo, o que não dava, o que tinha o CPC bom ou não e tal. O que a gente fez foi basicamente salvar grande parte desse dinheiro para deixar lá, né? Quando esse efeito vier, essa onda de casamentos vier. Então, ele tá parado, digamos assim, uma boa parte dele. E daí, na época do coronavírus mesmo, a gente readequou o orçamento, porque não, hoje, mesmo que eu quisesse investir em mídia paga, assim como eu estava investindo, eu nem teria demanda de pesquisa no Google, por exemplo, Sim. para suprir. Então, eu não tenho por que investir agora nisso. Por isso que a gente está falando em fortalecer a base das redes mesmo, fazendo sorteio, influenciadores, etc. No Google eu não tenho tanto essa demanda assim para comprar. Então, eu acho que Por outro lado, eu não sei essa startup, mas assim, eu tenho 3 sócios que eu brigo, que eu tenho 3 sócias gringas no interior, né? Que aqui no Rio Grande do Sul é muito isso. O gringo do interior do Rio Grande do Sul, ele é muito pão duro. Então, dinheiro, mesmo com Não dinheiro, mudou nada, assim, então. como a gente nunca tinha visto, a Jana tá ali, ó, assim, ó. Então, Que você é que não, gasta, né? Você eu sou das que quatro aqui, você. E eu sou a única que nasci em Porto Alegre, que tem família de Porto Alegre.
elas são tudo do interior. Então Sensacional. é muito seguro, assim, a gente não chegou a queimar assim loucamente. Claro, a gente fez investimentos em coisas que vão acontecer ainda, por exemplo, essa estrutura das lojas temporárias, que pagamos arquiteto, etc, mas tá ali pronta para viajar. Os vestidos que iam ser mostruários acabaram sendo já estão sendo despachados nas vendas. E um pouco de mídia que não foi um gasto. Olha, a Jana tá dizendo que é calúnia. Ah, Aqui não já. é, não. Compra uma agulha lá sem nota fiscal, uma agulha e uma linha para ver o que acontece. Enfim, então a gente, na parte de mídia foi bom também, porque no início do ano, nesse primeiro trimestre, muita gente nova nos conheceu. Então, essas vendas, como não, a gente tem uma jornada mais longa, a gente conseguiu fazer com que essas pessoas que estavam lá nos conhecendo em janeiro e fevereiro acabassem comprando em abril e maio. Então, ainda deu uma equilibrada, assim. Então, tá tudo sob controle. Quem é investidor aí, está nos assistindo, pode ter certeza que tá tudo sob controle, que as gringas estão cuidando direitinho do dinheiro. Muito bom. Então, a pergunta aqui: o destino que vocês teriam com essa grana mudou? Acho que respondeu um pouco já, né? Na verdade, assim, essa grana especificamente, a gente pediu para fortalecer os 3 canais de venda, né? O Visita, o showroom de Porto Alegre e o online. Na verdade, o que a gente viu foi que aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu nem precisava fazer mídia específica para agendamento no showroom de Porto Alegre. Só o crescimento geral da minha verba de mídia já trouxe mais gente para Porto Alegre, inevitavelmente. E o mesmo provavelmente ia acontecer nas lojas temporárias. Então, a nossa ideia era fortalecer esses 3 canais. O que a gente decidiu fazer foi fechar 2 canais, né, temporariamente, e focar no online. E aí, no online, a gente está aproveitando esse momento para entender melhor ainda essa cliente. A gente está rodando uma nova Legal. pesquisa de pós-venda agora, para entender detalhes mais demográficos, tipo renda, quanto vai gastar no casamento e outros detalhes, assim. A gente está tentando estudar mais essa cliente. E acho que a grande novidade, assim, é que eu tô mais tocando novos negócios também. A gente sabe que essa noiva que compra da gente uma única vez, ela tem outras dores, ou para o casamento ou Ótimo. na vida mesmo. Então, se vocês verem, por exemplo, ontem a gente lançou, em parceria com uma outra empreendedora, a gente lançou uma vitrine digital para mulheres. Por causa da pandemia, a gente sabe que muitas mulheres vendiam alguns produtos offline, enfim, e não tem uma audiência, uma vitrine digital como a nossa. Então, a gente está chamando mulheres empreendedoras para apresentarem seus produtos para a nossa base de clientes. Então, ontem a gente lançou loungewear, né? Essas roupas mais descontraídas que a gente usa para trabalhar em casa, fazer uma call ou às vezes ir no supermercado. Tá Super super legal. necessário agora. Então, a gente está aproveitando para entender melhor se a nossa cliente está disposta a comprar outros produtos da gente. Mas aí, claro, que a gente não produza isso, que a gente funcione meio como marketplace, enfim, que a gente faça parceria com as pessoas certas para Uhum. oferecer outro tipo de produtos. Então, focando totalmente no digital, né? E aproveitando para entender essas clientes. Se elas, o que mais elas querem comprar do Amor é Simples, o que mais está faltando na vida delas que, assim, dentro desse macro de amor, de simplicidade, que já é o nosso branding. Então, E só nessa isso linha, que mudou. aí que você está contando de novidades, assim, o que vem por aí? Qual que é o próximo passo, né? Essa startup, como você falou, ela começa lá atrás, pequenininha, resolvendo um problema, faz uma hipótese, MVP, faz uma primeira captação menor, faz uma segunda captação menor, faz uma captação maior, vai ganhando, né, nome, vai indo para outras cidades. O que você pode contar de planos? A gente não pode contar muitos planos, mas o que você pode contar de planos ou para onde a cabeça de vocês está indo? Como é que vocês vão conduzir esse negócio daqui para frente? Eu acho que isso que eu falei, assim, de novos produtos, o que a gente tá vendo é que a nossa marca, claro, a gente vende vestido de noiva e isso é responsável por 95%, né, do nosso faturamento. Mas as pessoas se identificam muito com a nossa visão mesmo, nosso propósito de simplicidade, de celebração do amor. Então a gente está entendendo que podemos ir para além do vestido. Isso é algo
que pode ser isso, pode ser uma roupa de ficar em casa no meio da pandemia, pode ser o infográfico do amor que a gente lançou no Dia dos Namorados, que as pessoas colocavam os dados dos namorados, há quanto tempo estavam juntos, para onde viajaram e geravam um infográfico com as informações do casal. E aí podia comprar o cartaz do infográfico e receber em casa. Então a gente está testando outros produtos assim ligados a amor, etc. Mais voltados para o digital, né? Deixar a coisa física só no vestido. Mas a gente também está assim, se permitindo pensar em outras coisas. Por exemplo, até mini franquia, talvez, já que a gente sabe que as noivas vão muitas delas querem experimentar e a gente não vai para visita, por exemplo, em cidades médias ou pequenas. Será que uma mini franquia do Amor é Simples funcionaria numa cidade média, numa cidade pequena? Então a gente está se permitindo desbravar outros caminhos agora. Mas eu acho que o mais concreto é essa questão de começar a abrir para novos produtos, ainda para casais ou para mulheres, ainda dentro dessa questão de simplicidade e amor. Muito legal. Então, quer dizer, o jogo é sempre se reinventando, conversando com o consumidor, fazendo outros planos, deixando a vida rir na nossa cara, né, dos nossos planos, adequando e fazendo tudo ao mesmo tempo. Muito legal. Tem que testar, né? Testar e ver os números e ver o que funciona ou não. Por isso que essa vitrine das empreendedoras, por exemplo, a ideia é oferecer produtos diferentes mesmo. É ter uma semana, ter, tipo, macramês, assim, para casa, daqui 2 semanas ter o lounger, depois, daqui a outras semanas, talvez seja uma camiseta. A gente quer entender, tem que testar um pouco de tudo e ver os números. O que engajou, o que converteu. E depois disso, daí sim, talvez investir mais, né? Eu queria te deixar aí com esse 1 minuto final para você fazer o teu encerramento como você quiser, convidar as pessoas para conhecerem, né? Mas eu queria também que você desse uma mensagem assim especial para as meninas, para as mulheres, para as empreendedoras que estão te vendo, uma mensagem para a gente fechar isso aqui com chave de ouro. Obrigado, viu? Um beijão para você. Bom, muito obrigada, Renato, pelo convite. Acho que tu e a Camila são para a gente uma inspiração mesmo. Desde antes, né? Depois do investimento, vocês realmente nos ajudam muito. São mentores que a gente quer sempre ter por perto. É sempre muito bom mesmo o papo. Sobre o Amor é Simples, eu acho que a pandemia também veio para nos mostrar o que é essencial, né, nas nossas vidas. E quando isso tudo aconteceu, a gente se olhou e falou, nossa, 10 segundos para você. Nosso propósito está muito alinhado com isso, né? Para as meninas, não tenham medo.